quê? Exoneração, ele não pede demissão. Tá? Ok? No entanto, demissão é uma penalidade. O que significa isso? Demissão, entre aspas, você fez M. Como assim você fez M? Você fez alguma besteira e uma penalidade que você está ali administrativamente respondendo. A gente vai falar no final da aula de hoje, mais para frente, porque é importante que falemos sobre penalidade, porque cai muito em prova. Beleza? Então, por exemplo, tá lá no Estatuto de Nilópolis, dizendo que crimes de improbidade administrativa. Beleza? Que são crimes contra a administração pública. Como assim, Anderson, improbidade administrativa? Improbidade administrativa são principalmente 3 categorias, né? Temos o chamado enriquecimento ilícito, que é muito famoso, né? Como assim enriquecimento ilícito? É quando você ingressa no serviço público, dentre as exigências, tá? Gente, OBS, tudo isso aí é aula, é minha explicação do conteúdo. Por quê? Porque diferente do que eu vejo muitos professores fazendo, que botam o troço e fica lendo com o aluno, pô, né? Pra ler, tu lê em casa, todo mundo sabe ler, pô. Eu vou te explicar, vou te dar aula, vou te falar de coisas reais, palpáveis, coisas inclusive que eu vivi, ouvi acontecendo com outros, né? Em situações de serviço público, e que são coisas que vão cair na tua prova. Então vamos lá. Ao ingressar no serviço público, né? Então, sua nomeação saiu, ficou feliz, forma de provimento inicial, nomeado, beleza? E tomou a posse do cargo e entrou devidamente ali em exercício. O que acontece? Legal, beleza, entrou ali em exercício e está lá fazendo suas atividades. Normalmente, muita situação que tu tem aí, políticos, né? Porque quando você ingressa, você é obrigado a fazer um preenchimento de uma declaração de bens. O que é uma declaração de bens? É o próprio punho. Você vai lá, escreve, olha, eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho, sei lá. Aí estipula ali um valor, para aquilo ali tudo, ó. Tudo isso aqui que eu tenho, tudo que eu tenho, contabilizado, dali um valor tanto. E aquilo ali fica arquivado na sua pasta funcional. Fica lá. Exatamente para quê? Para comprovação de situações que podem acontecer de crimes ligados ao enriquecimento ilícito, que é exatamente a situação de você ter bens que são incompatíveis com a sua renda. Exemplo, se você não tem uma Ferrari antes de entrar na prefeitura de Nilópolis, né, com certeza com o salário que você vai ganhar, legal, você não vai passar a ter uma Ferrari com aquela renda. Então, ter uma Ferrari, você vai ter que provar, justificar como você conseguiu aquilo. Uma herança, um prêmio, trabalho em outra área, trabalho no setor privado também. Ok, beleza? E são situações que você tem. Improbidade administrativa, então enriquecimento ilícito. Ou situações ligadas a prejuízo ao erário. O que é o prejuízo ao erário? É usar a máquina pública para benefício próprio. Então, sei lá, eu pego uma escola municipal e dentro da escola municipal eu abro um projeto 100, que é um curso privado. É uma forma de enriquecimento ilícito. Agora, vamos dizer que eu faça um projeto 100 lá, assim, sem autorização, sem nada. Pode ser até de graça. Eu estou utilizando toda a máquina pública ali, não estou enriquecendo com aquilo, mas estou utilizando de forma indevida. Então é chamado prejuízo ao erário. Vou emprestar uma máquina, vou um trator da prefeitura para um amigo meu, ele vai botar a gasolina, vai me entregar limpinho, mas a máquina é da prefeitura. É uma situação que você tem. E a terceira forma é um dano a patrimônio público, que é patrimônio físico, ou até mesmo
a imagem da instituição pública, tá? Então, são situações que você tem em relação a isso. Então, tá lá escrito no estatuto, né? Improbidade administrativa, que são essas 3 formas, é o que? Pena de demissão, entre outras situações, né? Insubordinação grave, gravíssima, ele está colocando lá, né? Então, são situações que geram, no caso, a demissão. Demissão é uma penalidade. Exoneração não é uma penalidade, ok? Então, voltando para a questão da estabilidade, tá? A estabilidade você alcança após o quê? O trabalho, né? O chamado estado probatório, que tem a duração de 3 anos. Então, tudo vai correr bem em nome de Jesus, em nome de Deus aí, beleza? Você vai passar 3 anos lá no seu estado probatório, pum, se tornou um servidor estável. Se tornou um servidor estável, então você vai ser demitido apenas se for uma penalidade. E exoneração? Exoneração do seu cargo, que é o cargo que você ocupa, beleza? Em relação a professor Doc 1, professor Doc 2, só tem 2 formas de exoneração. A primeira é durante o estado probatório. Então, durante esses 3 anos iniciais, por alguma situação, não foi avaliado legal, o cara falta muito, chega toda hora atrasado. Então, meu irmão, né, foi exonerado. Ou após o cumprimento do estado probatório, aí sim só tem uma forma. E qual é a forma de exoneração? A pedido do servidor. Como assim? Que é o chamado ex officio. Beleza? Como assim ex officio ou a pedido do servidor? Você vai chegar lá na prefeitura por algum motivo. Provavelmente, a maior parte do motivo é o indivíduo que está ingressando em outro serviço público. Fez um concurso, o concurso é para um outro cargo público, e esse cargo ele não pode ser acumulável. Eu já vou falar sobre acumulação de cargo público, beleza? Também cai muito em prova. E, consequentemente, como esse cargo não pode ser acumulável, você vai ter que pedir exoneração de um cargo, correto? Então, tu vai chegar lá, ex officio, olha, tá aqui, saindo, né? Já fiz inúmeras vezes, né? Porque, obviamente, já saí de uma matrícula para outra, né? E boa parte delas não eram acumuláveis e, consequentemente, normal, vida que segue, tá? E nada influencia na sua vida, ok? Beleza? Característica que você tem em relação a essa situação, beleza? Tranquilo? Agora, a penalidade de demissão, aí sim gera uma consequência, tá? Que é o quê? Aí vai depender do caso de cada concurso que você fizer. Na maior parte do estado do Rio de Janeiro, os concursos, eles criam um impedimento de ingresso a novos cargos durante o prazo de 10 anos. Então, durante o prazo, o cara que foi demitido, 10 anos, ele está lá de castigo sem poder ingressar, né, num novo cargo público, ok? Então, são situações que temos que destacar primeiro, claro, até porque a gente pretende ser servidor público e vão viver dentro desse estatuto. Segundo, porque cai em prova, vai cair na tua prova, você tem que acertar as questões, né? São questões que têm um peso menor, tem um número de questões menores, mas, meu irmão, é concorrência. São questões que normalmente muitas das pessoas erram, né? São boas na sua parte específica e acabam negligenciando essa parte, errando, e é aquilo que faz você entrar ali nas vagas, beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Qualquer dúvida, meu amigo, você pode utilizar o chat, digitar ou abrir o áudio e falar comigo, tá bom? Sem problema algum, tá? E eu volto a te falar com todo amor, carinho e atenção. Estamos em sintonia? Estou falando muito rápido? Hein? Fala comigo. Sim. Daniela. Sim. Sim.
Mas aí já é uma situação de comissão, como cargo estável não. Entendeu? É dessa forma, entendeu? É dessa forma que o estatuto você tem sendo dito, tá bom? Pois bem, então são características que você tem, tá? Ah, Anderson, pô, caraca, pô, tu me falou assim, me desanimou. Calma, meu amigo. Primeiro, uma coisa é o que está sendo na lei, eu tenho que explicar como está aqui. Outra coisa é na prática. Ao longo desses 30 anos, quase, de serviço público que eu tenho, ao longo dessas várias prefeituras, estado e até mesmo matrícula federal que eu tive, Anderson, você já viu alguém ser reprovado em estado probatório? Não. Reprovado não. Já havia, claro, evidentemente, abandono. A pessoa chegou lá, abandonou. Chutou o balde, não foi mais. Né? Agora, reprovado, entendeu? Já teve caso de estado probatório, obviamente eu não vou falar onde, o município por questões éticas, né? Que até mesmo a minha chefe direta me deu lá a ficha do estado, mandou preencher e eu mesmo me autoavaliar. Entendeu? Então são situações que tá assim, é porque eu tô te explicando porque cai em prova. Tu tem que responder como eu tô te falando, tá entendendo? Mas não necessariamente no pau, ferro, é assim, a ferro e fogo. Porque muita gente até fica assim, ah, caraca, pô, fiquei tristão, tudo isso para ter a tal da estabilidade. Sim, mas a estabilidade é dessa forma. Aí você se torna um servidor estável. Ah, pode ser demitido? Pode, caso você exerça uma penalidade digna de demissão. Beleza? Então, uma penalidade que vai ser avaliada digna de demissão. Não sei, você explodiu uma escola. É digno de demissão. Você matou alguém, homicídio qualificado, matou por motivo torpe. Chegou lá, quero matar, vou matar. Entendeu? Então são situações, até porque homicídio simples nem é crime hediondo. Então, é até flexível quanto a isso. Então são situações, tá, que geram relações como essa. Beleza? Tranquilo? Legal? Então vamos voltar lá para o slide. Vamos lá. Então, falando sobre tudo isso, de uma forma bem delicinha, né, bem gostosa, para a gente fluir bastante, temos aqui as outras diferenças, olha lá. Né? Então você tem a justiça comum, claro, porque é administrativo, você vai responder de forma administrativamente, né? E tal. Greve é direito, porque greve é constitucional, então todos têm direito à greve, então não importa seu cargo público. Agora, aquela questão do direito à greve tem, né, algumas diferenças, a forma da greve, beleza? Mas o direito à greve é um direito de todo trabalhador, independente da forma de contratação, beleza? Aqui nós temos a diferença, né? Servidores estatutários, é o que você propõe ser, né? Você tem que ter um cargo público. Empregado público já é o seletista, né? Então, empregado público é aquele cara que está ali, ó, com emprego público ali, contratado, enfim, seletista. E o servidor temporário, que também é um contrato temporário, é uma outra forma aí que as pessoas conhecem bem de contratação. Então vamos lá, aqui, ó. Relação do estado probatório, tá aqui, ó. Ordem. Grave bem essa ordem no seu coração. Nomeação, posse. Nomeação vai estar publicado lá teu nome no Diário Oficial. Falo publicação, né? Porque a gente é mais antigo, né? Agora é tudo negócio de site, portal da transparência na prefeitura, essas coisas. Posse, beleza? Aceitação das suas funções. Exercício, início da sua função pública, né? E ao cumprir o estado probatório, 3 anos, você tem a famosa
e estabilidade, ok? E aí mostra essa questão. Aqui um outro slide que também fala sobre tudo isso, né? Nomeação, posse, exercício. Então, prazo para tomar posse é o prazo de 30 dias. 30 dias podendo ser prorrogável por mais 30. Então, esses 30 dias que você tem para tomar posse, beleza? Você pode pedir prorrogação. Anderson, você já pediu? Sim, claro, já pedi inúmeras vezes. Até porque, normalmente, muitas vezes que eu ocupei, né, um cargo público, eu já estava em outro cargo público, né? Então, obviamente, né, tinha todo aquele tempo ali para pedir exoneração, aquela coisa toda, né? Então, 30 dias que são prorrogáveis por 30 dias. Pode ser tomado posse por meio de procuração? Pode. Sim. Então vamos supor que você está em outro estado, não sei. Então você pode tomar posse pelo cargo público por meio de uma procuração. Você vai lá, faz uma procuração para alguém, assina e a pessoa toma posse, você toma posse, né? Por meio de uma procuração que foi colocada, ok? Característica também cobrada em prova, que temos que enumerar, beleza? E eu tô aqui falando para a galera, beleza? Anderson, você estava falando sobre acumulação de cargo público, sim. O que a lei fala? A lei diz o seguinte: é proibida a acumulação de cargo público, exceto em alguns casos. Então, quais são os casos que são permitidos a acumulação de cargo público? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor, outro técnico, técnico científico, beleza? Ou 2 cargos na área médica ou de enfermagem, ok? Beleza? São justamente as formas que você tem que permitem a acumulação de cargo público. Professor Anderson, eu conheço professor que tem 3, 4 cargos públicos. Está acumulando de forma irregular. Beleza? Tá? Anderson, mas eu conheço. Cara, é uma questão de risco. Agora, obviamente, isso aí é uma penalidade administrativa. E como uma penalidade administrativa pode gerar o quê? Demissão. Então são situações que você tem. Antigamente era muito mais comum, né? Você via pessoas que tinham porrada de cargo, né? Não cruzava. Hoje, né? Com toda essa questão tecnológica, ainda assim você vê pessoas assim, né? Mas está se tornando cada vez mais difícil. Teve uns 2 anos aí que fizeram, né? Hackearam, pegaram várias pessoas aí que estavam em cargo com acumulação indevida, enfim. Então, são situações que, obviamente, eu aqui tenho que te explicar, porque também cai em prova, ok? A questão da chamada acumulação, ok? Beleza? Vamos lá então, meus amigos. Bom, então como nós vimos, o provimento é a forma inicial, né? A nomeação é a forma inicial de provimento. Como assim provimento? Você prover ali, investir no chamado cargo público. Tá ali, ó. Beleza? É a relação que você tem nesse ponto. Então tá ali, ó. Cara, você foi nomeado, opa, ingressou na prefeitura de Nilópolis, que é o provimento inicial, ok? Mas Anderson, como a gente está vendo aí também, ó, tem outra forma chamada readaptação. O que seria a chamada readaptação? Readaptação é justamente o quê? Tá aí o exemplo do cara doentinho. É o que a gente chama, né,
tem um apelido que a gente coloca no trabalho público que é readaptação. A gente chama o indivíduo que está, né, em desvio de função, né? A gente fala dessa forma, né? Desvio de função. Mas o que seria esse desvio de função? Por algum problema, normalmente ligado à saúde, tá? O indivíduo ele não pode ocupar aquelas determinadas funções públicas daquele cargo, né? E, obviamente, ele vai ser colocado temporariamente, que ele está readaptado, numa função que seja compatível com o cargo, em que, consequentemente, ele vai poder, por uma situação de saúde, exercer aquele cargo. Professor Anderson, já aconteceu isso contigo? Sim. Por exemplo, lá na prefeitura de Cabo Frio, quando eu fui servidor de lá, muitos anos atrás, né, quase 20 anos atrás, o que aconteceu? Eu tive problema de voz, né? Eu sempre dei muita aula, sempre dei uma carga de aula. Agora que eu estou ficando mais velho, eu estou ficando mais seletivo, né? Mas eu sempre dei uma carga de aula de mais de 60 horas por semana. E curso preparatório, muito adolescente, também. Então eu acabo gritando, me empolgando. Eu tive problema na voz, nas cordas vocais, né? Lá. Então eu fiquei em readaptação, me colocaram na secretaria, cumpri a minha carga horária, cumpro minha carga horária normal, né? Sendo que em outra atividade que não exigia a questão da voz, beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a esse ponto, legal? Temos a chamada reintegração. O que é reintegração? Como o próprio nome já está dizendo aí, ó, é a reinvestidura do servidor que teve a sua demissão, né, cancelada. Como assim? Um indivíduo, né, ele foi demitido, teve uma decisão judicial que foi invalidada. Então, exemplo, ele foi acusado de uma coisa que ele não cometeu. E ele provou lá, por A mais B, que não cometeu. E nessa situação ele foi demitido. Então, obviamente, ele vai ter o quê? Né? A sua reintegração e o seu ressarcimento de todas as vantagens, né, daquele período ali que foi colocado, né? Que foi colocado. Temos aqui, ó, o chamado aproveitamento. O que é o aproveitamento? O aproveitamento é o retorno do servidor que estava em disponibilidade. Como assim, professor Anderson? Em disponibilidade. Já aconteceu contigo? Sim, já aconteceu comigo também. Meus amigos, vamos imaginar aquelas festas americanas, aqueles bailes dos anos 80, né? Que a gente ia, né, na nossa adolescência, né, para dançar e também para namorar, né? E lá, né, namorar de beijinho, né? Todo mundo ali garotão, jovem, né? E obviamente, né, você está disponível, né? Você está comprometido? Não, eu estou disponível. Como assim disponível? Como assim em disponibilidade? Significa dizer que você está apto para exercer aquela função pública. Tá tudo bem contigo. Beleza? No entanto, não tem aquele determinado trabalho para você naquele momento. Aquele momento ali não tem. A administração pública não está precisando de você. Então, vamos supor que você fez uma prova para, sei lá, história. E por algum motivo,
a população de Nilópolis, daqui a 10 anos, reduziu. E, obviamente, tem menos turmas, e, consequentemente, não há necessidade de você trabalhar ali como professor de história, porque não tem aluno. Então, você vai ser colocado em disponibilidade. Beleza? Como assim disponibilidade? Você está lá, disponível. Beleza? Mas você não está trabalhando. Está recebendo, mas não está trabalhando. E o aproveitamento é exatamente isso, né? É o retorno do servidor em disponibilidade. Opa, não preciso nem dizer, mas já estou dizendo que é a prioridade dentro dessa relação de provimento, né? Porque a ideia é não deixar ninguém disponível, né? Já aconteceu comigo 2 vezes. Uma na prefeitura de Friburgo, outra na prefeitura de Saquarema. Já fiquei 2 vezes em disponibilidade, né? Estava apto para exercer a determinada função, né? Uma como geógrafo, a outra como professor, né? Enfim. Mas por algum motivo, lá da administração pública não tinha necessidade. Então, tô aqui, tô disponível. É igual aquela coisa que eu falei do baile, né? Tô ali disponível. Não tô nem querendo trabalhar, né? Não tô nem querendo namorar, mas também não tô comprometido, tô ali disponível, né? Então, o mesmo pensamento para o pessoal entender, beleza? Bom, e ficou faltando a chamada reversão. Daqui a pouco a gente volta lá. Deixa eu falar aqui com vocês. Eu gosto de falar assim, muito olho no olho. Depois a gente volta lá para aquilo lá, para a gente também aproveitar a memória visual. Bom, o que é a reversão? A reversão é o retorno do servidor público aposentado ou o indivíduo que foi aposentado. Como assim? Reversão, Anderson, é o retorno do servidor público aposentado. O indivíduo normalmente, principalmente, ele foi aposentado de forma irregular. Na maior parte dos casos, é dessa forma. Então, o indivíduo, o servidor, ele foi aposentado por uma situação médica. Algum problema médico, você foi aposentado. Só que, nesse período, o que ocorreu? Ocorreu que foi provado que houve um erro de laudo, um erro pericial, uma coisa do tipo. Então, você vai ter o quê? A chamada reversão, que é o retorno do servidor público aposentado, ok? Beleza? Dúvidas, meus amigos? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Fluiu? Bacana, né? Então essas são as formas de provimento. Meus amigos, já te confesso, uma questão vai versar disso aí, beleza? Com certeza, ou na prova da manhã, ou da prova, séries iniciais ou finais, você vai ter uma questão que cai disso aí, porque sempre cai. Tá? Ou mais de uma, pelo menos uma. Falando só disso aí, na parte do provimento. Tá? Além das outras que eu já falei outras coisas que eu já falei, também tem outras questões aí também que vão versar sobre isso. Ok? Beleza? Pois bem, vamos falar de vacância. Vacância, que é outro assunto que também cai muito em prova, nessa questão, né, do Estatuto do Servidor Público. A vacância nada mais é do que o quê? Do que a vaga. Olha, meu amigo, surgiu uma vaga aqui. Surgiu uma vacância. Exatamente por isso, que quais são as formas de vacância, né? Que você tenha surgimento de vaga lá. Exoneração. Então vamos lá. Você ocupa um cargo e você foi exonerado. Você pediu a exoneração ou estava no seu estado probatório e foi exonerado.
surgiu a vaga, não surgiu? Que você estava ocupando? Então, uma forma de vacância, exoneração. Beleza? Outra forma de vacância é a demissão. Claro. Está lá no serviço público. Cometeu alguma falha, alguma coisa grave. Porque, como nós vimos já, demissão é uma penalidade. Beleza? Demissão é uma penalidade administrativa. Ok? Foi demitido, surgiu a vaga. Opa, é uma forma de vacância. Ok? A aposentadoria, claro, você está trabalhando. Você foi aposentado. Opa, tempo de serviço, ou compulsoriamente, ou proporcional. Beleza? Em outros projetos nós falaremos sobre aposentadoria, beleza? Provavelmente não vai dar tempo na aula de hoje. Surgiu a vaga. Opa, é uma forma de vacância. Legal? Falecimento. Claro. Pô, tu tá lá, trabalhando. 1, 2, 3, isola, tá, gente? Já. Pô, morreu. Surgiu a vaga, não surgiu a vaga? O cara morreu. Opa! Então, é uma forma de vacância. Então, nós temos exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento. Ok? Características que você tem em relação à chamada vacância. Meus amigos,